Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da temporada de podcasts da Impulso com MMA. E eu estou muito feliz hoje de trazer o Diego Killian, meu parceiro no grupo RD Saúde, diretor de canais digitais na RD. Então, Di, acho que mais do que eu ficar te apresentando, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Inclusive, se você puder contar um pouco do que, se a gente procurar seu nome no Google ou em algum outro lugar, a gente não tem acesso. O que você pode trazer para a gente? Bom, Fabi, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do que a gente faz na RD Saúde, enfim, então bem animado. Bom, acho que geralmente quando a gente vai falar com alguém, as pessoas só perguntam do nosso lado profissional, né? Então, o que o Google talvez não responda é um tanto quanto inusitado, mas vou pensar aqui. Antes disso, acho que falando um pouquinho até do lado profissional, né? Eu tô na RD já há 23 anos, entrei bem garoto na empresa, mas nos últimos 15 anos eu tô ligado aos canais digitais da companhia, quando nem canais digitais a gente tinha, né? Mas a gente acho que vai ter tempo para falar bastante. Sou uma pessoa apaixonada pelo varejo, apaixonada por pessoas, gosto muito do que eu faço. E o que o Google talvez não saiba é Ixi. difícil, né? Porque hoje em dia o Google sabe de muita coisa, o ChatGPT, então, ainda mais. Mas como eu não sou uma pessoa também tão ativa nas redes sociais, eu acho que talvez ele não saiba que eu já peguei onda, que hoje eu sou corredor, que, putz, eu sou acho que um excelente pai, adoro ser pai, sou pai de 3 em casa. Eu sou apaixonado pela minha família, adoro estar com os meus amigos. Acho que talvez isso o Google não saiba. Boa. Que bom. E Di, assim, do lado profissional, né? Eu tenho acompanhado toda a sua dedicação nesse tempo que eu tô lá e tem sido muito. E acho que o trabalho que você e seu time, né, que é um timaço, inclusive, tem feito, tem transformado, né, inclusive a forma como a gente consome e compra, né, do grupo RD. Então, e saber outras curiosidades também, porque eu também tenho te conhecido cada vez mais, eu também, né, acho que a gente divide essa parte da paixão pela família, eu também tenho um filho, então imagino você com Vezes 3, 3. né, o quão animado deve ser com todos os desafios que a gente tem aí no dia a dia, mas mudando um pouquinho para o nosso cenário né, acho que você podendo dividir um pouco para a gente de toda a evolução e transformação digital, né, acho que com o olhar omnichannel, que eu acho que é a nossa grande diferença, né, e o nosso grande poder, acho que eu tenho um primeiro tópico, assim, acho que considerando você que viveu bastante tempo, né, na companhia, inclusive em outras fases, que construiu muita coisa, né, a evolução digital é uma das maiores, e a evolução digital de uma das maiores redes de saúde do país. Como que, na sua visão, né, foi esse começo da digitalização da RD, né, ainda talvez como Raia e Drogasil, né, agora como Grupo RD Saúde, e o que motivou esse movimento lá atrás de acelerar toda essa transformação digital que a gente vem passando? Putz, Fabi, acho que falar disso é passar um filme assim na cabeça, né? Porque se eu volto 15 anos no tempo, eu me lembro o meu primeiro dia subindo as escadas da área de atendimento, quando eu recebi o convite no final de 2010 para assumir o saque da companhia e o Uhum. televendas. Então a nossa digitalização ela começa através de um televendas e de um saque. Eu tinha, sei lá, na época os meus 25, 26 anos, queria continuar me desenvolvendo na companhia e topei um desafio de algo que eu não fazia ideia que eu ia fazer. E aí é engraçado que falar de digitalização agora na companhia é um vocabulário muito comum, né? Mas imaginem que há 15 anos atrás esse vocabulário não existia dentro da companhia. Então não é nem qual foi o motivador. Não tinha motivador há 15 anos atrás. A empresa há 15 anos atrás, ainda antes da fusão, né, as duas companhias individualmente tinham uma estratégia muito clara de só farmácia, loja física. E eu me lembro as minhas reuniões com tecnologia falando assim, eu quero ter um site, eu quero fazer um e-commerce, eu quero falar de Que SEO. coisa, Os né? caras olhavam para mim e falavam assim, o que você está falando? De fato, não era um vocabulário nem para tecnologia. Então, acho que a gente viveu muitas fases de lá para cá, teve muito desafio, desafio de tecnologia, de mindset, de crença.
Com certeza. E, putz, eu, na minha vida, assim, no pessoal, eu sou um cara extremamente focado quando eu coloco algo na minha cabeça. E é engraçado, assim, quando ninguém acreditava, eu olhava e falava, putz, eu acredito nesse negócio. E aí a vida também te coloca perto de pessoas muito boas. E é engraçado que em 2011, um amigo que eu fiz na RD, ele tinha saído já da empresa para empreender, e ele foi empreender aonde? No mundo digital. E ele falava para mim, cara, você tem que olhar a plataforma do site, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu não sabia o que ele estava falando, mas de certa forma hoje, assim, passado muito tempo e vendo o que a gente construiu, eu me lembro, né, dessas pessoas que foram importantes e especiais de cutucar num momento que você não fazia ideia, né? Como eu já falei, eu cheguei lá para olhar um televendas e um saque e 6 meses depois eu descobri, literalmente, que o site não era nem o e-commerce que a gente chamava, ele fazia parte do escopo da área. Porque eu perguntava assim, quem que cuida do banner do site? É alguém do marketing. Quem? É alguém. Quem cuida do preço? É alguém do comercial e a gente segue o preço de uma farmácia. Tá, e quem que entrega? Entrega é a gente. Então, as coisas elas foram se juntando e aí a fome com a vontade de comer, de desenvolver algo diferente na companhia, foram trilhando ali os nossos primeiros passos no mundo que hoje a gente chama de digital. Total. Não, e assim, eu também tentei assistir esse filme que você contou, né? Em 15 anos, muita coisa aconteceu, mas não foi tanto tempo assim, né? Para acontecer tanta coisa. E eu acho que eu também concordo com essa parte de pessoas, acho que faz muita diferença quem a gente encontra na nossa jornada, né? E em que contexto a gente está também, para a gente poder, né, seguir acelerando. E eu acho que o grupo tem permitido muito que a gente, né, acelere tudo que a gente entende, que faça sentido e que juntos a gente avance. Assim, teve alguma nessa jornada teve alguma resistência específica? Eu acho que, né, você falou que a parte de educação, né, e até de descoberta mesmo, de onde, né, a gente ia chegar, acho que talvez o endgame ninguém tivesse como certo, mas eu acho que existia muito uma vontade, né, de fazer acontecer, de muitas pessoas que estavam levantando, né, algumas bandeiras, não só essa da digitalização, mas eu imagino que nessa jornada tem alguma curiosidade, talvez, para dividir. Olha, eu não vou falar que teve uma resistência, teve muitas resistências. Eu acho que dá para a gente dividir em alguns ciclos, né, a digitalização. Talvez os primeiros 5 anos não tinha quem apoiasse. Essa é a realidade. Poucas pessoas, muitas poucas pessoas. Uhum. Durante esses 15 anos, bem no início, eu cheguei a escutar coisas olha, a gente não gosta isso aqui a gente tem porque, enfim, o televendas existe no mercado e a gente precisa ter, mas o nosso negócio é a farmácia. Aquela época que o mundo do e-commerce começava, de fato, a acontecer no Brasil, tinha, sim, um pensamento de que, não quero nem atrelar a minha marca. Para você ter ideia, a Drogasil não usava o Drogasil.com como um canal digital. Ela falava que ela não podia associar a marca.com à loja, porque aquilo podia eventualmente não trazer uma boa imagem para o consumidor, que o consumidor ia atrelar a questões de nível de serviço, preço, competição, que o e-commerce podia, de fato, abalar o crescimento das lojas físicas. A Drogasil chamava o canal digital de Fone Farmácia. Caramba. De novo, aquela cabeça de eu sou um televendas, então o Fone Farmácia era um name muito bom para o telefone, mas um name péssimo do ponto de vista pro digital. E como que você não coloca a tua marca junto? Total. Então, não foram uma ou outra resistências. Eu poderia ficar horas aqui contando casos de não vou ter redes sociais porque eu não quero. Não, vocês não têm que escolher. O cliente está lá quando surgiam as redes sociais. Sim. Eu lembro de momentos que eu fiz a apresentação assim, falando, vocês não querem ter a rede social? Legal, isso aqui o cliente está falando com um monte de perfil, achando que é a gente, e não é. E não é porque ele quer comprar. É porque ele quer reclamar. Total. É porque ele quer ser escutado. Então, desde rede social, não quero fazer Black Friday. A Black Friday não pode ter um tema preto, porque não faz parte da marca. Enfim, não vou usar a própria marca para se digitalizar. Nossa. Enfim, N situações. Mas acho que pouco a pouco a gente foi conseguindo transitar o cliente entre os próprios canais. Nos primeiros anos não era crescer o canal digital, era tirar o cliente do telefone
porque ele já começava a ter experiências digitais em outros varejos, e tentar colocar ele naquela época para o site. A gente nem falava em aplicativo. Eu acho que também teve outras pessoas importantes, né? A chegada do Marcílio lá em 2013 foi muito boa, porque o Marcílio ele veio já com um mindset tipo mais digital, ele era CEO da Saraiva, que naquela época devia ser um dos 10 maiores e-commerce do país, era uma referência de digitalização. Então, eu me lembro da primeira integração com ele, ele falou assim, Diego, nós vamos vender R$1 bilhão no canal digital. A gente vendia tipo uns 50 milhões por ano. Não era por mês, era por ano. Eu olhei e falei, olha, Marcílio, eu topo o desafio, mas você precisa me ajudar, né? Isso em 2013. Então, a gente foi tendo milestone ao longo do tempo. Que bom. E, assim, acho que você falou um pouquinho, né, nesse final, Di, mas se você quiser marcar quais foram os momentos importantes dessa jornada digital, porque acho que na sua fala tem algo que eu sinto muito no grupo, né? Assim, não só a questão do foco, né, e da gente acelerar quando a gente realmente acredita, e um olhar para o cliente muito importante, né? A gente sempre, as duas bandeiras de tudo que eu conheci, tenho conhecido das histórias, assim, o cuidado com o cliente, ele sempre aconteceu, e eu acho que até o impulsionamento dessa transformação digital também veio através de entregar o melhor serviço para os clientes, assim, mas se você, né, tivesse que contar quais foram os momentos importantes de toda essa jornada, você diria, o que você diria pra gente? Pô, você sabe que é engraçado, né? Se eu tivesse com um PowerPoint aqui, eu tenho um slide que sempre que alguma área ou alguém me pede para contar a história do digital da RD, eu faço uma timeline assim e eu brinco que tem pulsos nessa timeline, né? Durante muito tempo o nosso batimento era estável, bem calmo, e aí ele tinha soluços. E os soluços não foram época de pandemia, que de fato eu vou chegar lá, mas a gente veio tendo soluços anteriores. Acho que eu comentei aqui, né? Teve a chegada do Marcílio, acho que foi um soluço de, pô, eu vou olhar para esse negócio, talvez não com a intensidade que eu gostaria, porque a empresa tem um planejamento estratégico de crescer, de melhorar a gestão de categoria, mas eu vou olhar isso, eu vou colocar isso em pauta, ainda que de maneira mais pontual. Depois, a gente teve um momento, que acho que foi 15 ou 16, que a gente foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma mudança tecnológica mais robusta. A gente colocou um sistema de back-office de mercado para fazer fulfillment dos pedidos, e a gente trocou a plataforma do site naquela época, porque a gente tinha um desenvolvimento próprio, um negócio super engessado, e a gente foi para uma plataforma de mercado. Então, ali acho que foi o segundo soluço. Depois, aí já avançando um pouco, eu acho que a gente começou a olhar muito como que a gente poderia usar, já ali para 2016, 2017, a força das marcas combinadas que, sei lá, eu não vou precisar, mas a gente já deveria ter as suas 1.200, 1.500 farmácias. A gente olhava e falava, pô, como que a gente eventualmente pode usar isso? Aí a gente fez o desenvolvimento de um aplicativo que num primeiro momento nem vendia, né? O aplicativo era de relacionamento, era para o cliente ver estoque da farmácia, não via preço, não sabia se podia comprar, mas ele podia reservar, mas foi um embrião importante, e depois a gente colocou o Compre e Retire. Ali eu diria que foi o primeiro grande batimento do canal digital, foi quando a gente colocou em 2 farmácias um piloto de o cliente poder comprar no canal digital e retirar na farmácia usando o estoque da farmácia, né? A gente sempre acreditou que uma operação omni, ela não é eu faturado um CD e mandar para o meu ponto de venda 2 dias depois. Isso não é omni para mim, né? Isso é um cross-docking. Mas a gente fez isso, e foi engraçado que nessas 2 farmácias o volume, assim, aumentou muito quando a gente fez. Aí o Marcílio chegou para mim e falou, ó, você tem 2 meses para colocar em toda a empresa, em todas as farmácias. A gente olhou um para o outro e falou, vambora. E aí acho que foi o segundo soluço, isso já lá para 17, 18, 19 a gente faz a aquisição da Onofre, acho que foi muito transformacional para a mentalidade digital. Ali eu acho que de fato a gente faz um planejamento estratégico em 18, coloca o digital como uma alavanca para a companhia, ele entra de fato na estratégia. Então veja que lá na minha chegada, numa área que chamava outros canais digitais, aqui vale um adendo importante, o Televendas chamava outros canais de venda, era OCV, não era nem outros canais digitais, era outros canais de venda. Uma área que começa com o nome de outros já entrega qual que é a relevância e a importância que ela tem. E aí, então, pô, de 2011 até 2018, isso não era estratégia. 18 vira estratégia, 19 a gente faz a aquisição da Onofre. A Onofre traz um mindset bem digital, porque 50% da operação dela aqui em São Paulo era digital, o restante era as farmácias. Ela desafia muito o nosso modelo de entrega,
de relacionamento via WhatsApp, uma série de coisas. Aí o digital já tinha um certo tamanho em receita dentro da companhia, mas algo ainda que era, sei lá, 1,5%, 2% da venda. E aí 2020 vem pandemia, naturalmente a gente estava muito preparado, porque já era uma operação descentralizada, com compra e retire, com entrega rápida, que foi o modelo Onofre de operar relacionamento via WhatsApp, então a gente estava muito pronto para se digitalizar, já estava se digitalizando, a empresa criando uma área de produtos digitais, que eu tive a oportunidade de criar no paralelo a essa estrutura digital que eu já tocava, que a gente se chama de multicanal, né? Então ali entre 18 e 19 eu me divido em criar uma estrutura de produto, a gente não fazia ideia que era trabalhar com agilidade, com tecnologia, negócio, design junto na mesa, a gente foi literalmente aprendendo a trabalhar com squads, enfim, então eu me divido com isso, em 2020 eu passo a me dedicar 100% a essa área de produto digital, e aí vem pandemia, naturalmente lockdown, tudo fechado, farmácia, serviço essencial continua aberto, o digital sai de 2% para 7%. Tem ali aquelas 2 semanas de adaptação, porque pô, você não tá você tá pronto para receber o pedido, mas você não está preparado com a última milha para fazer o pedido chegar na casa do cliente. Então, a gente se adequa, passa ali aquele período de pandemia, 2 anos mais intensos, e aí a gente acha assim, pô, veio ali essa época que deu um soluço grande no digital, mas pô, o digital deve arrefecer conforme o lockdown for diminuindo, pelo contrário, o cliente começa a perceber que, opa, usar o app é legal, eu posso comprar e retirar na farmácia, eu posso receber em alguns minutos aqui na minha casa, então a gente começa a criar de fato um negócio muito importante, e que a farmácia não é só um ponto de coleta ou de destino do pedido, ela passa a ser uma solução para a dor do cliente. O cliente começa a entender que a farmácia foi para o bolso dele dentro do celular, e que a farmácia que ele tem um relacionamento pode receber um pedido, pode entregar para ele, a farmácia começa a ver o valor no digital e tudo começa a acontecer. E aí, nos últimos 3, 4 anos, o negócio de fato decola. O que a gente imaginou que ia dar uma estacionada ali em 7, 8% de participação, hoje já é mais de 20%, algo que continua crescendo, e o digital cada vez mais tem força, importância e até um papel diferente do que só digitalizar o cliente, né? Então, eu acho que os principais milestones ao longo desses 15 anos, acho que talvez esses foram os principais. Não, muito bom. E acho que eu vi tudo isso e poder aprender. Você tinha me contado um pouco da história quando eu cheguei, né? E eu achei não só a história muito interessante, mas poder contar quais eram esses grandes momentos também super enriquecedor para quem está escutando, inclusive, né, partindo de um grande grupo, né, onde nós, como brasileiros, a gente tem que se orgulhar de tudo que o Grupo RD, né, construiu, o lugar que ele ocupa hoje, como ele se transformou. Acho que é um grupo, além dos pontos que eu falei, assim, que veio se adaptando muito, claro, com as suas dificuldades, resistências, etc., mas foi um grupo que foi se adaptando muito ao contexto e conseguiu aproveitar as oportunidades. E eu acho que vale, assim, na sua fala, você trouxe a palavra multicanal, que a gente fala muito internamente, né? E eu acho que, como você também disse, a parte do multicanal, como está construído, acho que é um grande diferencial nosso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é, né, ser uma empresa multicanal. E eu acho que a parte do Clique e Retire que você falou, né, foi lançado lá atrás, mas é um sucesso até hoje, né? Assim, acho que vale também falar, né, talvez sobre o que é essa empresa multicanal e o que significa no digital, né, a representatividade dos aplicativos em si e também do Clique e Retire, que é um sucesso até hoje. Eu mesma faço muitas vezes e tem me ajudado pra caramba a tirar cada vez mais a fricção, conforme onde eu tenho interesse em me relacionar, né, seja dependendo do meu contexto no digital ou até na farmácia. Tem farmácia super perto de casa, então acho que poder realmente entregar essa experiência Omni para a gente é o nosso grande diferencial, a fortaleza, e é o que a gente vem avançando, né, como experiência. Bom, Fabi, acho que eu até quando eu vou em algum evento, ou eu sento ali para falar com outros executivos do mundo digital, eu falo que eu sou um pouco mais crítico com algumas coisas, né? Eu acho que durante muito tempo o mercado usou a palavra omni, canalidade, multicanal de uma maneira não tão corretamente, né? E eu falo que todo ano a gente inventa um buzzword diferente. Total. Para mim, omnicanalidade não é só eu ter um click collect muito bem feito ou fazer um shipping para casa do cliente a partir da farmácia. É de fato você integrar toda a jornada, né? Como eu falei, acho que a gente
Até levou um tempo maior para se digitalizar, porque a gente acreditava muito que operação boa traz venda. Não é só eu ter um bom site, eu ter um maravilhoso app, se a minha operação não funcionar. Não acho que uma operação digital é uma experiência onde o cliente compra no canal digital e não consegue trocar na farmácia, não consegue trocar no ponto de venda. Não acho que uma operação Omni é um negócio onde eu vou expedir de um CD um produto que está confinado para o canal digital e eu vou mandar para a loja só para permitir com que ele retire. Não, a gente de fato sempre pensou muito nessa fundação. Então acho que o grande diferencial que a gente tem hoje, nós temos mais de 3.300 farmácias. Eu sei a quantidade de estoque que tem neste momento em cada uma das farmácias. Se você me perguntar assim, ó, onde eu encontro esse produto? Eu vou falar, Fabi, esse produto eu tenho na unidade A, na unidade B, eu consigo te entregar em 1 hora, eu não consigo te entregar em 1 hora porque vai sair de um ponto de distância maior. Se você comprar e precisar trocar, você troca na farmácia sem nenhum problema. Se você precisar devolver, você devolve na farmácia. Não vou te pedir para você ir no Correios ou para a transportadora aí na tua casa retirar. Isso é uma experiência integrada, é a oferta que você vê no cupom de ofertas do balcão da farmácia, é a mesma oferta que vai estar no aplicativo, claro que às vezes com incentivos a mais ou a menos para que ele se digitalize, mas é você de fato usar do todo, é você poder usar o app para não para comprar apenas. Você hoje tem no aplicativo, por exemplo, serviços farmacêuticos. Você pode agendar uma vacina, um teste, né, enfim, um controle qualquer de saúde, você pode criar lembretes. O app ele é muito mais do que uma ferramenta de venda, então de fato é uma ferramenta de relacionamento. E para mim a omnicanalidade passa um pouco por aí. É mais do que integrar canais, é o meu balcão da farmácia, é o farmacêutico, é o nosso atendente, é o gerente da farmácia, é o cliente entender que é uma solução, né? Que a solução digital ela é um complemento à jornada da farmácia. É você entrar na farmácia e eu falar, Fabi, não é eu não tenho para te entregar, eu tenho, mas vai chegar daqui a 1 hora na tua casa esse item que eu não tenho aqui, mas o resto você leva agora, e vice-versa. Então, acho que a omnicanalidade para mim, ela é isso, assim, e de verdade eu vejo que algumas empresas fazem muito bem e outras não fazem tão bem. Como cliente, a gente vive experiências diversas, muito boas, cada vez mais digital, mas algumas ainda com muita fricção. Concordo, e para mim, assim, não só como executiva do grupo, né, mas como consumidora, eu vejo que é a grande fortaleza mesmo, essa questão da experiência Omni, de fato, e não é uma buzzword, internamente funciona, e a gente persegue isso, né, E eu acho que a gente fala muito também de um outro ponto que eu acho que é super importante, e eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a personalização dessa experiência, né? Assim, a gente falou bastante da transformação, da integração, de tirar a fricção e de todo mundo entender que é uma solução, tudo que a gente vem construindo, não é de agora, mas essa parte da personalização eu acho que é super importante e eu queria te ouvir, né, de como tudo que a gente aprende, né, de consumo dos clientes ajuda a servir o cliente melhor. Você sabe que é engraçado isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que personalização é simplesmente você pegar os hábitos de consumo do cliente e entregar um conteúdo ou colocar o produto que ele tem tendência de comprar ou que ele compra com regularidade na cara do gol para ele ter menos fricção. É isso também. Eu diria que personalização hoje é você ter de fato uma cultura orientada à experiência do cliente. A gente tem muito orgulho de dizer o NPS das nossas farmácias, né? As nossas farmácias têm um padrão de atendimento nível excelente. A gente tem orgulho de dizer que o nosso NPS é 90 a mais. Nossa. E no canal digital, quando a gente de fato começou essa jornada, nós não entregávamos uma experiência boa para o cliente. Ou o app ou o site era difícil de navegar, a experiência não era boa, ele tinha dificuldade de finalizar o pedido, ou a entrega não chegava do jeito que ele queria, ou a embalagem chegava ruim, enfim, tinha muita fricção. Para mim, personalizar é ouvir o cliente. A gente de verdade criou um modelo onde, felizmente, o nosso cliente é vocal. O que é ser vocal? O nosso cliente não só avalia lá se é 1 estrela ou 5 estrelas o nosso serviço, o nosso atendimento. Ele escreve para mim. A gente simplesmente colocou, num primeiro momento, antes de AI ou qualquer coisa do tipo, uma equipe que lia
100% dos comentários todos os dias. Demais. E em cima disso a gente passou a tomar a decisão de o que eu tenho que fazer, qual é a minha próxima entrega, que feature que eu tenho que entregar, que melhoria, aonde o cliente está dizendo que eu tenho bug. Hoje isso já é rodado em escala, automático, tem muita AI por trás para categorizar e me dizer, aqui está o seu problema. Hoje a gente já pode falar, é um número que a gente até publica, a gente nos últimos 3 anos sai de um NPS nos canais digitais de 35%, menos de 40% para quase 80%. Nossa, Então, personalizar para mim é mais do que personalizar a jornada do que o cliente compra, navega e finaliza com, claro, facilidade, mas é ouvir o que ele está dizendo para mim. Ele fala onde está o problema. E a partir disso eu personalizar o meu roadmap, os meus investimentos, o que de fato complementa a minha proposta de valor. Uma coisa que a gente é obcecado é entender como que a gente evolui a proposta de valor da nossa operação, como é que a gente combina o físico e o digital para que o cliente tenha o preço certo, o produto certo, o melhor nível de serviço de atendimento, muita conveniência na entrega e que ele tenha uma boa experiência de compra no canal digital. Então, para mim, personalizar passa também por isso e não só por entregar uma mensagem, um conteúdo ou um produto. Claro que isso é super importante para a jornada, mas para mim tem um quê muito importante de escuta ativa genuína com o cliente. Total. E é tão, acho que, diferente isso, né? Porque, de novo, voltando pro cuidado e o olhar para o cliente, assim, né? A gente sente o cliente como realmente parte, né, do ecossistema. E ele vem nos ajudando a ser cada vez melhores, né? E, de fato, ter clientes que escrevem, falam, se incomodam, significa que eles se importam com a nossa evolução, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Então, é bom que a gente consegue aproveitar. Sobre a questão dos apps, eu sei que hoje, né, 78% das vendas digitais vêm dos apps. Sim. E ele se tornou o canal principal digital do grupo RD, né? Então, apps a gente fala porque é Drogasil e Raia. E essa participação também subiu nos últimos 12 meses. Então, além da experiência que você comentou, além da questão, né, dessa melhoria omni mesmo, ao que você atribui esse sucesso e por que esse peso tem sido cada vez maior em participação, em vendas, em experiência dos 2 apps? Acho que primeiro é porque, de fato, os aplicativos eles melhoraram muito, né? Melhoraram performance, melhoramos a tecnologia dele, ficou mais intuitivo, mais fácil, mais leve, mais rápido. E isso, por si só, faz com que o cliente que tenha uma experiência, ele volte. Segundo é porque a gente, como consumidor, está acostumado a ter no nosso device, no nosso celular, o app daquilo que a gente se relaciona. Então, aqui eu tenho certeza que muitos vão ter o aplicativo preferido do supermercado ou do super app ali de alimentação, aquele app de compras variadas, e a farmácia faz parte dessa sua necessidade quase que semanal, em alguns momentos diárias ali. Então, acho que o app ele se torna o principal contato com a farmácia. Como eu já disse, assim, a gente levou a farmácia para dentro do bolso do cliente através de um aplicativo e a nossa farmácia é o grande impulsionador. Total. De novo, o balcão da farmácia chega ali e fala, Fabi, baixa o app, você tem a sua oferta, você consegue comprar para retirar na minha farmácia, você consegue ver preço, você consegue ver estoque, você consegue agendar um serviço, você consegue ver suas ofertas, você consegue ver se você tem um cupom, enfim, você consegue tudo dentro do aplicativo hoje. Então, a gente investiu, eu lembro que há uns 5 anos atrás, a gente falava assim, todos os desenvolvimentos vão ser app first. Em algum momento, acho que a gente foi pro app only, né? A gente até nesse momento está olhando um pouquinho para o site, ele tem um papel relevante do cliente que está conhecendo a marca ou que está se digitalizando e que não quer baixar o aplicativo, pode ter um device que não suporta, enfim, o nosso app ou qualquer outra coisa, então o site tem um papel relevante. Nesse momento a gente está fazendo ali uma reestruturação para que ele também entregue essa experiência tão boa quanto o app, mas acho que tem parte da nossa estratégia ali. A gente entendeu que o app era algo importante para a companhia, a gente queria ter de fato uma base instalada muito grande, a gente tem um número enorme de usuários ativos no app, se eu for contar em número de downloads, enfim, o número é muito, muito grande, expressivo, até pelo tamanho das bandeiras, a quantidade de farmácias que a gente tem no Brasil inteiro. Então, ele naturalmente se tornou
o principal canal, porque houve muita entrega nossa, muito envolvimento nosso, muito foco. A gente, de fato, colocou muita energia para fazer com que o app, há 4, 5 anos atrás, que era um app na voz do cliente, nota 2.8, hoje fosse um app quase nota 5 nas stores, né? E um app de quase 80 de NPS. Então, eu acho que é resultado do trabalho que muita gente envolvida, né? Tem time do multicanal, tecnologia, marketing, growth, operações, supply, enfim, comercial, tem muita gente. Hoje o app virou uma entidade da companhia, né? Eu só tenho o privilégio de liderar essa jornada, orquestrar os interesses, mas acho que todo mundo, a empresa inteira olha para o digital como olha para as farmácias desde sempre, né? Eu já tive que sofrer sozinho lá atrás, tendo que pensar no marketing, na entrega, no comercial, no preço, no todo. Hoje, cada área olha o canal digital, o app, enfim, como uma parte do seu dia a dia, dado a relevância e a importância dele. Virou uma linha de negócio cross, né? Sim, devido à total. importância, assim. E eu acho que com isso, cada vez mais a gente posiciona a farmácia no lugar, né, de farmácia do futuro, de, né, a gente ter ali o farmacêutico como o nosso grande conselheiro, e poder também olhar para o portfólio que tem ali no físico, mas com toda essa experiência digital evoluindo. A gente está caminhando aqui para o último bloco, a gente podia ficar aqui, acho que esse podcast, inclusive, talvez renda outras sessões, porque a gente tem muita coisa para contar, mas se você pudesse falar um pouquinho do que está por vir, eu sei que tem muita coisa planejada, né? Acho que falta tempo para a gente fazer tudo que a gente quer fazer, mas se você puder contar, assim, pelo menos em termos de pilares, qual que é a nossa visão para os próximos meses aí? Bom, eu acho que cada vez mais eu diria que eu posso separar em 3 grandes objetivos, assim, né? O primeiro quando eu olho para o nosso mercado, eu tenho ainda, pela liderança, pelo tamanho da companhia, a gente tem jornadas específicas que a gente tem que ser dominante. Uhum. Então, melhorar muito a jornada, por exemplo, de compra de um medicamento, né? Permitindo o cliente, sei lá, fazer a montagem de um carrinho com base na sua receita, que a gente faça uma conferência entre o que está no pedido e o que está na receita de maneira automática, usando muita tecnologia. Então, melhorar muito essa jornada, melhorar muito a jornada e colocar inteligência e conceitos importantes para a jornada de autosserviço, que é basicamente o nosso HPC, né? A higiene pessoal, a perfumaria, né? Então, acho que tem bastante coisa ali para a gente melhorar nessa jornada. Eu acho que agora que a gente tem o alicerce muito bem montado e a experiência muito boa, eu consigo criar jornadas específicas. Então, qual que é a jornada da beleza? Qual que é a jornada do infantil, da mãe, do pai? Qual que é a jornada do medicamento? Elas requerem informações diferentes, a maneira como eu vou dispor o produto, o tipo de conteúdo que eu vou colocar. Então, a gente cada vez mais vai caminhar nesse pilar de criar jornadas muito boas, específicas dentro do nosso negócio. O segundo, a gente olha muito para os players digitais, os peer players, né? Então, eu de fato vou olhar para aquele super app que faz muito bem uma jornada e eu vou literalmente copiar no bom sentido, né? Eu tenho que tirar um gap entre a experiência de um cara nativo digital e nós que não somos um nativo digital, mas que se digitalizamos, né? Então, acho que a segunda estratégia é como que eu ofereço para esse cliente que compara a minha experiência de compra, não só contra os meus concorrentes diretos do meu segmento. Ele compara a experiência quando ele entra no Instagram, quando ele entra no TikTok, né? Quando ele entra no aplicativo de super app dele lá de delivery de comida, quando ele entra no marketplace. Eu preciso ainda tirar gaps de experiência em algumas poucas jornadas com relação a esse mercado. E por fim, eu diria que a gente já tem maturidade suficiente, conhecimento suficiente para criar diferenciais. Então, tem coisas que a gente consegue criar ativos, experiências que, de fato, hiperpersonalizem a jornada do cliente, que te entreguem uma proposta de valor uau. Aquela que você fala assim, putz, vai ser difícil alguém copiar. Então, poder aproximar a entrega da tua casa em pouquíssimos minutos, com muita personalização, facilitando a tua jornada de compra, isso talvez esses players digitais não vão conseguir fazer, porque, putz, é legal você entregar, e é muito bom, eles fazem isso muito bem, um pedido que você compra de manhã e recebe à tarde. Mas eu consegui te entregar em 15, 17 minutos o medicamento que você precisa, a fralda que faltou, ou a experiência do dermocosmético, de você entrar
no ambiente digital, ou até mesmo na farmácia, falar, hoje eu quero passear, e eu quero, de fato, encontrar algo que eu preciso, é isso que cada vez mais a gente quer fazer. Então, acho que, sem dar tanto spoiler do que a gente está fazendo, acho que é focar um pouco nessas jornadas. Demais, e sem combinar, acho que você falou duas coisas que no meu mundo, né, retail media, fazem muito sentido. Primeiro quanto mais a gente avança nessa experiência para o consumidor final, mais se torna atrativo o ambiente também para as indústrias, né, que são os nossos clientes e a gente não existiria, né, também sem a indústria. E eu acho que essa parte do tirar o gap, eu falo o tempo todo também, né? Porque que bom que a gente é comparado com os nativos digitais. No meu caso, a gente é comparado com as edtechs, né? Com Google, com TikTok, enfim, com várias que a gente tem por aí, não só os nossos concorrentes diretos. E eu sempre resgato a nossa história, né? Olha, a gente nasceu dessa forma, a gente fez tudo isso e a gente já está super, né, sendo comparado com resultados muito atrativos, né, e com uma audiência super significativa, às vezes uma audiência, quando a gente pega os super apps, como você falou, né, uma audiência menor, mas com uma conversão muito maior. Por quê? Porque essa experiência vem melhorando, e se ela vem melhorando para o consumidor, para a gente, né, que compra, também melhora para as marcas e para quem está com a gente nessa. Então, se você, não sei se você quer comentar algo a respeito, mas entrando mais nesse mundo da publicidade do retail media, assim, acho que eu, pelo menos, tenho visto e tenho reforçado dessa forma e tenho tentado também contar para o nosso mercado, né, de marcas, né, das indústrias, das agências de publicidade, essas novidades todas que muitas vezes, como consumidor, a gente sente, mas não sabe de todas, inclusive porque elas estão numa velocidade, né, de, assim, muito grande. Né? Assim, a gente tem as nossas reuniões mensais e trimestrais e a gente vê a quantidade de coisa que a gente está colocando de pé. Né? Sim, é impressionante. Hoje a capacidade que a gente criou de identificar rápido uma oportunidade, desenvolver e colocar na mão do cliente. Talvez o Dani tenha contado na participação dele aqui algo que eu acredito muito e eu acho que conecta super com essa história do retail media, né? A gente vem de um varejo que o cliente procura o produto. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer o contrário, o produto encontrar o cliente. E eu acho que isso conecta, né? Na hora que eu tenho uma jornada super personalizada, um app cada vez com uma experiência melhor e o digital sendo super estratégico para a companhia e tendo cada vez mais essa relação com o consumidor, isso para a cadeia inteira é muito positivo. É positiva para o cliente porque eu melhoro a experiência de compra dele, levo, como eu falei, a farmácia para dentro do celular dele. Segundo, porque a indústria, o parceiro que quer promocionar um lançamento, quer se comunicar com uma base específica, a gente consegue agora levar o produto até o cliente, né? E não só o cliente chegar até o produto. Então, eu acho que é uma engrenagem que todo mundo ganha com ela e eu acredito que a gente tem muita oportunidade de melhorar, de fato fazer com que essa experiência seja cada vez melhor para o consumidor. De novo, a história da proposta de valor. Não tem nada melhor do que você abrir teu aplicativo e falar, isso aqui que eu preciso comprar, isso aqui me interessa, e você vê algo que você fala assim, isso aqui é para mim. Né? E não eu entrar dentro do app e falar, pô, mas os meus filhos já cresceram, eles não usam fralda. Por que você está colocando fralda para mim? Você está desperdiçando energia. Né? Ah, mas é porque você comprou uma fralda 2 meses atrás. Isso não quer dizer que eu compro fralda regularmente. Eu posso ter comprado fralda para um amigo que teve um recém-nascido e fez um chá de fralda ou qualquer coisa do tipo. Então, ter inteligência e somar isso com retail media para você entregar o conteúdo certo para a pessoa certa e fazer com que o conteúdo vá até o cliente, não o cliente através do produto, eu acredito muito. Eu acho que a gente está super caminhando para esse lugar. Concordo. Bom, a gente chegou no final, infelizmente. Passa rápido. Passa muito rápido. Eu queria te fazer uma última pergunta e aí fica o espaço para você trazer esse pensamento final, né? Assim, eu queria que você deixasse conselhos para quem estiver nos escutando em relação à construção dessa estratégia Omni, né? Acho que passando pelos pontos de orgulho que você tem, né? Em relação a toda essa construção que você fez parte, junto com o time, mas também em relação a desafios mesmo. Se você quiser pontuar algo, né, que você tem aprendido e que possa servir de conselho para outros que estão nessa jornada, né, talvez menos madura, o que você diria? Que engraçado, né? Pensar que 15 anos depois estaria eu aqui dando conselho para alguém, mas vamos lá. Eu acho que primeiro, de fato, eu tenho muito orgulho assim, do que a gente fez, né? Eu tenho aquela sensação de dever cumprido check na vida, assim. Eu tinha um objetivo
pelas as restrições, os não apoios, como você já me perguntou, os obstáculos que a gente enfrentou, de olhar e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui acontecer. E eu tenho clareza que eu não fiz isso sozinho, tem muita gente envolvida, muita gente que ainda está na RD Saúde, outras que passaram, mas que foram importantes e que até hoje eu tenho carinho, contato, e reconhecer que cada um teve ali a sua contribuição para colocar o tijolinho de tudo que a gente construiu, mas de verdade, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente fez e continua fazendo, né? Orgulho da maneira como a gente executa o dia a dia, como que a gente se envolve, como que a gente se conecta com o cliente, como que a gente é obcecado, desesperado em entregar o melhor todos os dias, independentemente do como, do quanto de fato de dedicação que a gente tem que colocar. Eu acho que dica é um pouco nessa direção, né? Eu tive mais ventos contrários do que ventos a favor. Eu comecei numa área que se chamava outros canais de venda, e uma área que se tornou 20% do negócio, uma área que, anualizada, hoje a gente está falando de 8, 9 bi de faturamento para um negócio que era pequenininho, que vendia R$600 mil por mês, o site Raya, lá em 2011. Então, foco, dedicação, acreditar. Vão ter muitos ventos contras, e se você se deixar bater e levar, naturalmente você desiste no meio do caminho. Tive vários momentos de questionamento, sim, mas eu sempre parava, pensava e falava assim, desistir agora, né? Eu quero fazer parte da assinatura desse quadro aqui, né? Então, eu acho que foco e não desistir para tudo na vida é muito importante. E eu acho que, por último, eu tentei durante muito tempo ser eu, ter as minhas convicções, não morrer abraçado, obviamente, com elas, mas durante muito tempo eu olhava e falava, isso aqui é mais um buzzword de mercado, né? Não vou deixar me levar, não vou achar que vai ter aqui eu não vou lembrar o nome do negócio do Facebook, você comprava terreno digital, agora as farmácias têm que ser digitais, que eu tenho que colocar o caixa de autoatendimento, que eu tenho que colocar um robô para separar o produto. É saber separar o que é foco, não se distrair com muitas oportunidades, assim, é uma infinidade de mensagens que eu recebo todos os dias no e-mail, no LinkedIn, no WhatsApp, de alguém querendo vender a solução do meu problema. O que eu mais recebo é gente assim, eu quero bater um papo contigo para saber quais são as suas dores. Cara, eu tenho tantas dores, mas não é assim, né? É você saber quais são as dores, o que é foco, o que tá doendo, o que é importante pro cliente, o que é importante para a companhia. Muitas vezes deixar o seu eu de lado e falar, é isso que eu preciso fazer. Então, é trabalhar no coletivo, é trabalhar pela companhia, pelo cliente, e deixar muito, né? Cada hora, agora, o ano passado a palavra da moda era digital, né? É legal, é bonito, mas qual que é a diferença do digital e do Omni? Total. Enfim, então, foca no que precisa fazer, se dedica, tenha um bom time e vai que vai. Se alie aos parceiros mais importantes. Isso é super né? importante, saber que a vida não se constrói sozinho. Né? As pessoas falam, você criou o negócio digital sozinho? Não, jamais. Total. Teve muita gente importante, ainda tem muita gente que faz isso comigo. O digital não seria o que é na RD se não fossem muitas pessoas, se não fossem várias áreas. Eu tenho o privilégio de poder liderar esse negócio há muitos anos, tá ligado, tá com pessoas incríveis no meu dia a dia, sejam as pessoas que estão diretamente comigo ou as pessoas que são pares dessa jornada, e aí entender que isso aqui é do todo, né? O digital não é do Diego na RD, o multicanal não é do Diego, é da companhia como um todo, e ter muito, muito, muito foco. Eu acho que uma das coisas que, pelo menos te ouvindo, né, acho que materializa esse sucesso é todo mundo querer ser parte e querer ser dono, né, de algo que se transformou bastante. E eu também reforço a importância da clareza, né, do planejamento. E a gente fala muito internamente no inconformismo, saber né? o que não fazer é tão importante do que você vai fazer. Total. E a gente fala muito do inconformismo também, né? Dias que a gente tem muita gente na liderança, eu pelo menos tenho sentido muito isso, com atitude de dono e inconformado em querer fazer o melhor. Todos os dias, 1% de problema dentro de um negócio de milhares de pedidos é muita coisa. Então Total. A gente tem que, sim, dormir, descansar, mas a gente tem que se conformar de falar, legal, a operação hoje é nota 8, é 80% de NPS, eu quero que seja 90%. Mas eu tive 5% de atraso de pedido, eu quero que tenha 0, eu quero que tenha 1, não existe operação perfeita.
talvez exista. É você acreditar que dá para fazer. Total. A gente fala muito internamente do eu acredito. Às vezes a gente coloca desafios que a gente olha e fala, esse é difícil. A gente tem lá o nosso eu acredito, e acho que tudo dá para você fazer se você se dedicar e ter foco. Melhorando dia a dia, né? Tem que melhorar. Obrigada, viu, Di, pela sua participação. Obrigado você pelo convite, contem comigo aí. Acho que tem muitas outras coisas que a gente pode explorar aqui. Infelizmente, acabou o tempo. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente traz o Diego numa próxima oportunidade para contar muito mais coisa que a gente já fez e muito mais coisa que a gente vai fazer. Só me chamar.